Galera, nas nossas últimas aulas nós temos estudado bastante sobre os hidrocarbonetos e hoje eu resolvi fazer uma revisão geral sobre esse assunto com algumas questões, beleza? Então fica ligado aqui comigo, mas antes da gente começar eu queria pedir para você deixar aquele like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal para me ajudar a alcançar cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Isso não custa nada para você, mas vale muito para mim, beleza? Então vem comigo, eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender Química de uma vez por todas. Fala aí pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula e hoje uma aula um pouco diferente, né? Uma aula de resolução de questões, onde nós vamos responder questões especificamente sobre hidrocarbonetos, o assunto hidrocarbonetos que está dentro de funções orgânicas. Talvez essa aula fique um pouco mais longa do que eu gostaria, mas é uma aula necessária para que vocês entendam a aplicação de tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, beleza? Então vamos começar aqui, ó, questão de número 1. O ácido úrico é o produto final da excreção da degradação de purinas. As doenças gota, leucemia, policetemia e hepatite resultam numa excreção aumentada desta molécula, representada pela fórmula estrutural. Tá aqui a fórmula estrutural do ácido úrico. A fórmula molecular do ácido úrico é... Nesse momento eu quero que você pause o vídeo, tá bom? E tente responder a questão você sozinho, antes de ver a resolução que eu vou fazer aqui. Ok? E eu quero que você faça isso em todas as questões. Antes que eu comece a responder, pare o vídeo, tente responder sozinho, depois veja como eu resolvo. Beleza? Então vamos lá. Fórmula molecular do ácido úrico. Então a gente tem que basicamente contar quantos átomos de carbono, quantos átomos de hidrogênio, de nitrogênio, oxigênio, etc. Aqui dá para a gente saber que nessa molécula só tem carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então vamos contar primeiro os átomos de carbono. Olha só. Tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui e tem outro aqui. Além desses, não tem mais nenhum átomo de carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só sabendo a quantidade de átomos de carbono, já dá para você eliminar aqui duas alternativas. Ó. Essa daqui está dizendo que tem 4 e essa aqui também está dizendo que tem 4. Logicamente, não pode ser nem D, nem E. Vamos agora contar quantos átomos de oxigênio tem, tá bom? Porque se a gente descobrir quantos átomos de oxigênio, a gente já elimina mais uma. Tem 1, 2, 3. Quem está dizendo que tem 3? A letra A e a letra C. Então eu posso eliminar a letra B. Logo vai ser ou A ou C. Quantos átomos de nitrogênio? 1, 2, 3. 4, né? Tem um átomo de nitrogênio aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Qual a alternativa que está dizendo que tem 4? Alternativa A. Certamente a alternativa correta será a A, sem nem precisar contar a quantidade de átomos de hidrogênio. O que muitos alunos acabam errando nessas questões? Tentam buscar logo a quantidade de átomos de hidrogênio e às vezes é o que é mais confuso de você encontrar, porque os átomos de hidrogênio que estão ligados aos carbonos, nem sempre eles estão ali representados na molécula, tá certo? Então vamos tentar descobrir aqui quantos átomos de hidrogênio tem. Ó, eu tenho um aqui, aqui eu tenho 2, tá? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Aqui, professor, será que não tem mais um? Olha só, esse carbono aqui ele está fazendo uma dupla ligação, já está fazendo 2, 3, 4 ligações. Esse carbono aqui está fazendo 2, 3, 4 ligações. Esse carbono também está fazendo 2, 3, 4 ligações. E esse aqui também está fazendo 4 ligações. E esse aqui também está fazendo 4 ligações. Então não tem nenhum hidrogênio ligado a carbono aqui nessa molécula, tá? Os hidrogênios ligados a carbonos, eles são omitidos. Então muitas vezes os alunos acabam se confundindo, né? Acabam pensando que aqui tem um hidrogênio, quando não tem, né? Quando não tem. Então vamos ver aqui nossa alternativa correta, letra A, como eu já falei para vocês. Vamos para a próxima. A estrutura a seguir apresenta a seguinte nomenclatura oficial. Dá uma pausa aí no vídeo, responde sozinho, depois eu dou continuidade. Então vamos lá. Ó. Primeiro, temos que encontrar qual é a cadeia principal. E eu estou vendo que esse composto aqui ele é um alceno, ele tem uma dupla ligação.
Nós sabemos que a cadeia principal nos alcenos é aquela que tem a dupla ligação e que tem o maior comprimento e maior quantidade de ramificações, se possível, tá bom? Então vamos ver aqui. Pode ser essa aqui, cadeia principal, pode ser isso aqui? Não, né, gente? Porque tem pouquíssimos átomos de carbono, aqui só tem 5, né? Então não dá para ser isso aqui. Nós vamos ver que a cadeia principal é essa, tá? Ela é essa aqui. Por quê, professor? Porque ela tem a dupla ligação e ela tem a maior quantidade possível de átomos de carbono. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, tá bom? Então, se ele tem 7 átomos de carbono e é um alceno, eu já sei que ele é o ep de 7, né? Ept, en de dupla ligação e O de hidrocarboneto. Ele é o hepteno. Tem algum aqui que não é hepteno? Ó, letra E não é hepteno, né? Tá falando aqui que é heptano. As outras todas estão dizendo que é hepteno. Ok. Agora vamos enumerar os carbonos. Lembra que a enumeração nos alcenos tem que ser feita de forma que a dupla ligação tenha a menor numeração possível. Então, eu vou começar daqui para cá ou daqui para cá. Logicamente vai ser nesse sentido aqui, né? Nesse sentido aqui. Por quê? Porque nesse sentido, a dupla ligação vai ter número 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tentar no sentido contrário, ela vai ter numeração 1, 2, 3, 4, 5, né? Vai ter uma numeração mais alta. Logo, a numeração é feita dessa forma. Então, ele é o 2-hepteno, né? Ou hept2eno. A questão, no caso aqui, ela está usando que é o 2-hepteno. Se é 2-hepteno, não pode ser essa daqui. Ah, não pode ser essa daqui, porque essa aqui está dizendo que é 5-hepteno. Está fazendo a nomenclatura do jeito errado. Deixa eu tirar esse hepteno daqui, colocar em um lugar aqui. Hepteno. Hepteno. Agora vamos ver quem são esses substituintes. Quem que é esse substituinte aqui? Quem é esse cara aqui? É o benzil? Não, né, gente? Ele é o fenil. Ele é o fenil. Por quê? C6H5 é fenil. O benzil é CH2C6H5. Então ele é o fenil. E esse aqui, ó, ele tem 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono é prop, né? Prop. Só que ele não é o propil, ele é o isopropil. Isopropil. Lembra lá da nossa aula que eu falei que sempre que tiver algo parecido aqui com um Y, né? Vai ser o iso. Y de iso. Então esse aqui é o isopropil. O isopropil ele está no carbono 3 e o fenil está no carbono 5. Quem que vem antes, o isopropil ou o fenil na nomenclatura? O fenil, né? Respeitando a ordem alfabética. Então esse composto aqui vai ser o 5-fenil, 3-isopropil, 2-hepteno. Logo, a alternativa correta é a alternativa B de bola, tá? 5-fenil, 2-isopropil, hepteno, tá bom? 2-isopropil, hepteno. Bem tranquilo aí. Vamos ver a próxima, ó. Para efeito de nomenclatura oficial, quantos átomos de carbono há na cadeia carbônica principal do composto de fórmula abaixo? O que a gente tem que fazer basicamente aqui é identificar a cadeia carbônica. Como se trata de um alceno, a cadeia carbônica ela tem que ter a dupla ligação, tá bom? Tem que ter a dupla ligação. Um aluno desavisado, ele poderia observar essa questão e dizer, ah, professor, tá fácil, a cadeia carbônica principal é essa daqui, que tem 5, né? Só que aí ele não teria prestado atenção nesse substituinte aqui, no que parece ser um substituinte, né? C2H5 nada mais é que CH2, CH3, tá? Se ele olhar isso daqui, ele vai achar 5 átomos de carbono na cadeia principal. Se ele reparar que nesse outro sentido aqui, né? Nesse outro sentido aqui, ele vai ver que na verdade, essa cadeia aqui ela tem 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? 5, 6. Então vai ser um hexeno.
né? Vai ser um hexeno, ele vai ter 6 átomos de carbono na cadeia principal. Alternativa correta, letra C. Bem tranquilo, só um detalhe aí que você tem que prestar atenção para não errar. Próxima. Na fórmula H2C, X, CH, CH2C, YN. X e Y representam respectivamente ligações, então ele quer que você identifique aqui quais ligações que o X e o Y representam. Eu vou tentar escrever essa fórmula aqui de uma outra maneira, para ficar mais simples de você observar. H2C, aí aqui tem um X, né? CH simples, CH2 simples, C, Y, nitrogênio. E aí ele quer que você identifique. Vamos ver aqui, ó. O carbono, todo mundo sabe que o carbono faz 4 ligações. Se você não souber disso ainda, volta lá para a nossa aula de introdução à química orgânica, tá? Nossas primeiras aulas lá de química no terceiro ano. Sendo que o carbono faz 4 ligações, esse carbono aqui, a gente está vendo que ele está fazendo 2 ligações aqui com 2 átomos de hidrogênio. Então ele precisa fazer mais 2. Logo, o X que está indo para cá, ele vai ser uma ligação dupla. Por que eu sei disso? Porque esse carbono aqui, ele também está fazendo 2 ligações, porque ele está ligando uma com esse hidrogênio e outra com esse carbono. Logo, eu posso dizer com toda certeza que está faltando uma dupla ligação bem aqui. Tá certo? Dupla ligação. O outro, aqui tem CH2, C, o carbono ele faz 4 ligações, mais uma vez, ó. Esse daqui está fazendo só uma ligação simples, ó. Então ele precisa fazer mais 3. E só tem o nitrogênio aqui para ele fazer mais 3. Logo, o Y representa uma ligação tripla. Certo? Então a alternativa correta aqui é dupla e tripla, né? O X representa uma dupla e o Y representa uma tripla. Alternativa correta, letra E. Próxima questão. O isoctano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados são mais desejáveis nas gasolinas comerciais do que moléculas de cadeia linear, uma vez que estas sofrem ignição de forma explosiva, causando até a perda de potência. Aí aqui tem a molécula do isoctano. Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta do isoctano. Como é que eu sei, professor, a nomenclatura correta do isoctano? Primeira coisa, identifica a cadeia principal. A cadeia principal tem que ter maior quantidade possível de átomos de carbono e também maior quantidade possível de ramificações. Vamos ver aqui, ó, se a cadeia principal for essa, mais linear. Mais linear aqui na representação. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Poderia ser outra, profs? Poderia ser outra? Deixa eu só mudar a cor aqui para tentar representar uma outra. Poderia ser essa aqui. Então, cara, essa daqui, ela é a mesma que eu fiz em vermelho. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Tem 2 substituintes metil aqui nesse carbono. Tá? Professor, pode ser outra? Pode, a gente pode tentar aqui infinitas formas. Professor, pode ser essa daqui? Não, né, cara? Essa daqui não pode, porque só tem 3 átomos de carbono. Aí é covardia, né? Aí tu quer me quebrar. Professor, pode ser essa daqui, em azul? Pode, mas essa em azul ela vai ser a mesma em vermelho e a mesma que está em amarelo, porque vai ter 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, 2 substituintes aqui nesse carbono e 1 nesse aqui. Então isso daí já nos dá uma pista de que, muito provavelmente, vai ser essas 3 estruturas aqui são equivalentes, né? Essas 3 cadeias principais, e muito provavelmente vai ser essa daqui que vai ser a nossa cadeia principal. Então deixa eu apagar essa bagunça toda aqui. Escolher aqui nossa cadeia principal, tá? Achei a cadeia principal, agora eu vou ter que numerar. Como é que eu vou numerar? De forma que os átomos, os substituintes têm a menor numeração possível. Se eu vier numerando daqui para cá, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, né? Então seria
2, né? 4,4 trimetilpentano. Mas não é isso. Eu tenho que vir daqui para cá, porque eu vou ter mais substituintes com a numeração 2, né? Então vai ser 2, 2, 4, 2, 2, 4. São 3 substituintes metil, então vai ser o trimetil. 5 átomos de carbono na cadeia principal. Pentano, tá? Trimetil. Pentano. Qual é a alternativa correta? B de bola, tá bom? B de bola. Próxima questão. Segundo as estruturas dos compostos descritos a seguir, quais deles não são aromáticos? Está te perguntando quais não são aromáticos. Então dá pausa aí e tenta responder a questão, depois você me diz. Então vamos lá. O que é um composto aromático? O composto aromático ele é um ciclo, né? E ele tem pares de elétrons alternados que passam por um processo que nós chamamos de ressonância. Eu poderia identificar no olho aqui quem são esses compostos que não são aromáticos? Poderia. Eu consigo identificar no olho, tá? Mas vão haver situações em que não vai ser tão claro como nessa situação qual composto que é aromático e qual que não é aromático. Então o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar uma regra aqui, que é chamada regra de Huckel, que vai te ajudar a identificar esses compostos aromáticos, ok? Então, o que diz a regra de Huckel? A regra de Huckel diz que a quantidade de elétrons π em um composto aromático ela tem que representar a proporção 4n mais 2. Então, 4n mais 2 é igual à quantidade de elétrons π. Professor, o que é um elétron π? Um elétron π é um elétron de uma dupla ligação, tá? Um elétron de uma ligação π. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar a quantidade de elétrons π que tem dentro do composto, né? E aí, aplicar aqui. Sendo que esse N, ele tem que ser um número inteiro, tá? É um número inteiro. Se não for um número inteiro, não é aromático, tá bom? Só vai ser aromático se eu encontrar um N inteiro. Vamos aplicar aqui no naftaleno essa regra, ó. O naftaleno, ele vai ter 2, 4, 6, 8, 10 elétrons π. Cada ligação são 2 elétrons, tá? Cada ligação é um par de elétrons. Então eu vou escrever o seguinte: 4n mais 2 igual a 10. N é igual a 10 menos 2 sobre 4. Aplicando aqui aquela equaçãozinha do primeiro grau, né? Que vai ser igual, 10 menos 2 dá 8, dividido por 4, 2, né? Dá 2. Então, N igual a 2. N igual ao número inteiro, logo o naftaleno é um composto aromático. Vamos fazer aqui para o fenantreno. O fenantreno tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de elétrons π. Logo, ele tem 14 elétrons π. Vai ser 4n mais 2 igual a 14. Tá? 4n mais 2 igual a 14. N vai ser igual a 14. Jogo 2 para lá subtraindo, dá 12, né? 12 dividido por 4 dá 3. N igual a 3. Tá bom? N igual a 3. Logo, o fenantreno também é aromático. O benzeno é aromático? Todo mundo sabe que o benzeno é aromático. Tá bom? O fenol é aromático? O fenol é aromático por quê? Porque ele tem um anel benzênico aqui. Então ele é aromático também. A dúvida, ciclohexeno e ciclobuteno. Vamos fazer a regra de Huckel aqui para o ciclohexeno. O ciclohexeno ele só tem 2 elétrons π. Então seria 4n mais 2 igual a 2. Tá bom? Ficaria 4n igual a 2 menos 2, que é igual a 0. Logo, aqui a gente já pode suspeitar que o ciclohexeno não é. E o ciclobuteno, consequentemente, também não é, porque ele só tem 2 pares de elétron, tá? A mesma regra de Huckel. Faz o X. Então, esses dois aqui são os dois compostos que nós estamos procurando, né? Ciclohexeno e ciclobuteno. Alternativa B. Vamos próxima.
Qual a fórmula molecular do 2-metil-1-buteno? 2-metil-1-buteno. Eu posso fazer isso aqui de duas formas. Eu posso escrever o composto a partir do nome, né? Contar a quantidade de carbonos e depois encontrar aqui nas alternativas. E posso também fazer isso do jeito fácil. Eu vou fazer das duas formas que aí você vai entender como é que o aluno que é preparado faz uma questão e como é que o aluno que está capengando ainda faz a questão, tá bom? Quando você tem prática, você usa direto as regras. Vou fazer do jeito mais difícil, do jeito mais demorado. Vou escrever a molécula do 2-metil-1-buteno e vou contar a quantidade de carbonos. Ó. Ele é o buteno, né? Um buteno. Então, ele tem 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. E ele é o 1-buteno. Logo, ele tem uma dupla ligação no carbono 1. Dupla ligação no carbono 1. Esse aqui vai ser H2, né? E ele tem também um metil no carbono 2. Então, bem aqui tem um metil. CH3. Esse carbono aqui já fez 1, 2, 3. Vai fazer mais uma, 4. CH2, CH3. Vamos contar agora os carbonos. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Quantos hidrogênios? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele é o C5H10. A alternativa correta é a alternativa B. Tá errado fazer isso? Não, não tá. Mas você está perdendo um tempo que você não precisa perder na questão. Você sabe por quê? Eu te mostro, ó. Se ele é metil, logo aqui você já tem um átomo de carbono, né? Tem um átomo de carbono. Se ele é but, aqui você já tem 4 átomos de carbono. Tá bom? 4 átomos de carbono. Disso você já sabe que tem 5 átomos de carbono na molécula. Se ele tem 5 átomos de carbono, ele é um alceno, porque ele é buteno, lembra da fórmula geral dos alcenos. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n, né? H2n. Então, para cada átomo de carbono tem 2 de hidrogênio. Se ele tem 5 átomos de carbono, ele vai ter 10 de hidrogênio, tá? Ó, 5, aqui, H2 vezes 5. Logo, vai ser C5H10. 10 mil vezes mais rápido. Tu faz isso aqui de cabeça. Se tu tiver esperto, tu faz isso aqui de cabeça. Tá bom? Então, a alternativa correta é a B. Certo? Próxima questão. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano e butano. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe 2. Essa daí é fácil demais, né? Se tu não tiver pego esse daqui ainda, tô te falando, volta lá para as primeiras aulas onde eu explico o que é um alcano, o que é um alceno, o que é um alcino, toda aquela introdução. Ó, se tem an aqui, se tem an aqui e termina com O, é o hidrocarboneto da classe dos alcanos, tá bom? Alcanos. Alternativa A de alcano. Próxima questão. Dado o composto, aqui o composto, né? Os radicais ligados aos carbonos 3, 5 e 6 da cadeia principal são, respectivamente, metil, etil e benzil, fenil, etil e metil, hexil, etil e metil, metil, etil e fenil, benzil, etil e metil. Vamos ver primeiro quem que são esses substituintes e quem que é a cadeia principal. A cadeia principal já está bem claro aqui que é essa aqui, né? Que é a maior, que contém a dupla ligação, que está mais ramificada. Agora, vamos achar o carbono 3. Quem que é o carbono 3? É esse aqui? Não, né, elemento? Não é esse aqui. O carbono 3 é esse aqui. Por quê? Porque ele é o menor que contém a dupla ligação. Tá bom? Quem que está ligado aqui no carbono 3? É o fenil, né? É o fenil. Esse aqui é o fenil. 4, 5. Quem que está ligado aqui no carbono 5? C2H5. Quem que é o substituinte que tem 2 átomos de carbono? É o etil, né? É o etil. Esse aqui é o fenil. Esse aqui é o etil. Belezinha? E por último, está ligado no carbono 6, né? Esse aqui está no 3, esse aqui está no 5, esse aqui está no 6. É o metil. Só tem um átomozinho de carbono.
metil. Beleza? Então é fenil, etil e metil. A alternativa correta é a B. Próxima. A massa de um certo hidrocarboneto é igual a 2,6 gramas. As concentrações em porcentagem em massa de carbono e de hidrogênio são iguais a 82,7 e 17,3 respectivamente. Fórmula molecular do hidrocarboneto é: nós temos que, em primeiro lugar, entender o que são esses dados aqui, tá bom? A questão está te dando a massa do hidrocarboneto, está te dando a porcentagem aqui, as porcentagens de carbono e hidrogênio. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso pegar essa massa, 2,6, tirar 82,7, 17,3 disso aqui, né? Que vai ser uma continha de matemática que vai me dar bastante trabalho. Depois, eu vou calcular o número de mols, né, de cada átomo dentro dessa molécula. Tá? Vou calcular o número de mols de cada átomo dentro dessa molécula, trabalhando aqueles conceitos lá de fórmula mínima, né, de fórmula empírica. Tem outra forma que é mais fácil. Eu simplesmente considero que o composto não tem 2,6, eu considero que ele tem 100 gramas. E aplico essas porcentagens aqui em 100 gramas. A partir disso, eu consigo descobrir a fórmula mínima e a partir da fórmula mínima eu consigo descobrir qual é a alternativa correta. Bom, vamos fazer isso. Primeiro, digamos que ele tenha 100 gramas. Se ele tem 100 gramas, 82,7 gramas são carbono e 17,3 gramas são de hidrogênio, ok? Como é que eu sei o número de mols de carbono que eu vou ter aqui nesse composto? Você vai simplesmente dividir a quantidade em massa pela massa molar. Lembra que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Mzão sobre Mzinho. Isso aqui vai dar, primeiro para o carbono, né? Carbono vai ser igual a 82,7 dividido... Massa do carbono é 12, né? Dividido por 12. Eu já fiz esse cálculo aqui, né? E dá 6,9. Ok? E do hidrogênio, número de mols de hidrogênio? 17,3. Qual é a massa molar do hidrogênio? Né? É 1. Então vai ser 17,3. Logo, esse composto aqui ele pode ser escrito como C6,9 H 17,3. Professor, pode escrever desse jeito aí? Não. E agora o que você vai fazer? Você vai dividir todos os índices pelo menor índice, tá bom? Dividir todos os índices pelo menor índice. Como assim? Quem que é o menor índice? 6,9. Então você vai dividir 6,9 por 6,9 e 17,3 por 6,9. Vamos fazer aqui no cantinho. 6,9 dividido por 6,9 vai dar 1, né? O número dividido por ele mesmo é 1. E 17,3 dividido por 6,9 vai dar quanto? Isso daqui vai dar 2,5. Bom, vai dar 2,5. Professor, eu posso colocar 2,5 aqui no hidrogênio? No caso seria C1H2,5. Não, né? Agora você multiplica por um número inteiro. Multiplica por um número inteiro que vai deixar todos os índices inteiros. Eu posso multiplicar aqui por 2, né? Multiplicando por 2, multiplicando todos os índices por 2, essa fórmula aqui vai ser C2H5. C2H5. Professor, tem algum C2H5? Não tem. Não tem. Tem C2H4. C2H5 não tem. E agora, professor? Lembre-se que a gente encontrou aqui é a fórmula empírica, tá bom? Essa fórmula aqui ela não representa a fórmula molecular real. Ela representa a fórmula molecular nos índices nos índices numéricos menores possíveis, né? Inteiros.
Logo, esses aqui eles estão na mesma proporção de uma outra dessas. Então, se eu multiplicar esses índices aqui por 2, eu vou chegar no índice C4H10. Não é isso? C4H10 eu tenho, ó, C vezes 2 dá C4, H5 vezes 10 dá H10. Então, a alternativa correta é a E. É de Edu. Um pouco parece complicado nessa questão, mas de fato não é. Não é complicado. Você tem que entender que tem que encontrar a fórmula empírica. Como é que você encontra a fórmula empírica? A partir dos dados, das informações que a questão te dá, você vai encontrar o número de mols. Você faz o que com esse número de mols de cada átomo? Você vai dividir pelo menor, né? Dividir todos pelo menor. Encontrando os números, você vai multiplicar todos os índices por um índice comum, que vai deixar todos como números inteiros, ou como uma aproximação, uma coisa bem próxima ali do número inteiro, ok? E aí você vai encontrar a fórmula empírica. Sabendo a fórmula empírica, você vai ver qual é a alternativa que apresenta ali as proporções semelhantes à fórmula empírica que você encontrou, ok? Então vamos para a próxima, ó. Analise a estrutura ao lado e considere as regras de nomenclatura da IUPAC. Assinale a opção que indica as cadeias laterais ligadas, respectivamente, aos carbonos de número 4 e 5 da cadeia hidrocarbônica principal. Olha só, ele tem essa estrutura aqui, né? Tem essa estrutura aqui, e aí ele quer que você diga quem são os substituintes que estão ligados ao carbono 4 e 5 da cadeia principal. Só que como é que eu encontro essa cadeia principal nessa molécula desse tamanho, professor? Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Só que você tem que contar os carbonos e ver qual que é a cadeia principal. Eu vou dar um chute aqui, tá? Eu acho que a cadeia principal é essa aqui. Talvez eu esteja certo. Eu acho que é essa aqui. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vamos ver outra aqui. Deixa eu ver outra que pode ser. Pra cá não pode, né? Desse jeito pra cá, porque aí vai ter só 8. E aqui tem 9. Pode ser essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá pra ser essa. Tá? Não dá pra ser essa. Posso ir pro outro lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode ser essa. Tá? Não pode ser essa aqui. Acredito que a cadeia carbônica principal seja essa aqui, tá bom? Essa aqui que eu selecionei. Agora ele quer os carbonos 4 e 5. E aí nós temos outro problema. Quem que são os carbonos 4 e 5? Eu tenho que enumerar essa cadeia de forma que os substituintes tenham a menor numeração possível, tá bom? Então, isso aqui é um substituinte. Isso aqui tudo é um substituinte. Isso aqui é um substituinte. Isso aqui é um substituinte e isso aqui é um substituinte. Tá bom? Substituinte aqui não é problema, né? Não é problema. Agora eu tenho que achar quem é o carbono 3 e o carbono 4. Se eu vier numerando desse lado aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quem que vai ser carbono 3 e 4? 3 vai ser esse aqui e que nem tem uma 3 e 4 não, a questão tá pedindo 4 e 5, desculpa, a gente tá querendo 4 e 5. O 4 vai ser esse aqui e o 5 vai ser esse aqui. Eu tô só falando 3 e 4 aqui errando faz hora já, né? O 4 é esse e o 5 é esse. Mas nós temos que ver se eles têm a menor numeração possível, ó. Indo desse lado aqui, os substituintes vão ter numeração 4, 5, 6 e 7. Vamos tentar enumerar pelo outro lado. Vamos tentar aqui uma ideia diferente. Vamos enumerar daqui para cá agora. Deixa eu apagar todos esses números. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse aqui é o 5, esse é o 6, esse é o 7, esse é o 8 e esse é o 9.
Desse lado aqui, os substituintes vão ter numeração 3, 4, 5 e 6. Bem menor, né, gente? Bem menor. Em comparação com o outro que ele tinha numeração 4, 5, 6 e 7. Né? Então tá bem menor. Logo eu já sei que essa é a cadeia principal e essa é a ordem de numeração. Agora eu tenho que identificar quem são esses substituintes aqui. Quem são estes substituintes aqui? Quem é esse aqui? E quem é esse aqui? Certo? Quem são esses substituintes? Esse aqui ele tem 1, 2, 3 carbonos. Se ele tem 3 carbonos, ele é o propil, né? Propil. E esse, ele tem 1, 2, 3, 4. Ele é o butil. Só que lembra do que eu falei para vocês lá naquela outra questão? Quando forma um Y assim, ó, lembra do Y de iso. Apesar de o iso começar com I, mas lembra Y de iso. Bom, então esse aqui é o isobutil. Isobutil. Então é o propil e o isobutil. Alternativa correta é a A. Tá bom? É a A. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Respondemos aí 11 questões sobre hidrocarbonetos. Eu espero que esse assunto tenha ficado bastante claro aí na mente de vocês. Beleza? Eu vou mandar essa lista de exercícios aqui lá no grupo do Telegram. Se você quer pegar esses exercícios para você praticar depois e ver se você entendeu direito esses assuntos, eu vou mandar tudo isso lá no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e fazer parte também dessa comunidade. Beleza, gente? Então é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal e tchau!